Ô, Maxito, deixa eu perguntar aqui, ó. O Thiago Marcelino do TikTok tá acompanhando a gente ao vivo também. E ele mandou aqui: oi, boa noite. Vocês acham que o teto orçamentário resolveu o problema de proximidade dos carros? É um assunto bem polêmico. A gente trata em alguns programas aqui, né, Maxito? Olha, pessoal, realmente eu acho que em partes sim, porque a gente viu, né? A gente até falou sobre isso em alguns programas atrás. O grid da Fórmula 1 está muito mais compactado do que já esteve na história da Fórmula 1. Se não me engano, no Grande Prêmio do Bahrein, no Q1, do primeiro para o último, a diferença foi de mais ou menos 1 segundo ponto 1, 1 segundo ponto 2. Então, realmente, isso eu acho que parte é em função da mudança do regulamento. E quando eu digo mudança do regulamento, não é só a questão dos carros com efeito solo. É a questão das equipes não poderem desenvolver aquele monte de defletores aerodinâmicos, aquelas aletas que tinham em todos os lados do carro. Então, quando você simplifica uma regra, você aproxima o grupo. E, ao mesmo tempo, quando você coloca a regra do teto orçamentário, que é uma regra bastante polêmica, não 100% efetiva, mas traz alguma efetividade sim para essa questão da competitividade. Então acho que realmente isso a questão do teto orçamentário ajudou sim. Questão essa, né, Kalinken, que a gente estava falando no começo do programa, já está gerando aí um pouco mais de preocupação, porque o Christian Horner foi perguntado se a Red Bull vai de novo estourar o teto orçamentário, e ele falou assim, entre aspas, falou assim, não posso assinar embaixo que não. Então, vou botar minha mão no fogo agora para começar o quarto GP. Eu já dei quase uma chamuscada no passado quando falei que não ia, estourou. Agora, uma coisa que é muito importante a gente falar também, né? Algumas regras da Fórmula 1, a gente acabou de falar um pouco do formato sprint, algumas incoerências, né? Essa questão do teto orçamentário, que a Red Bull ano passado estourou o teto orçamentário, isso não tem nada a ver com trapaça, na minha visão. Isso, na verdade, a gente fez até uma comparação. Quando você tem uma regra que, se eu estourar em tantos por cento, a penalização é essa e tal, você pode optar em fazer isso, assim como as equipes optam em estourar o orçamento ou o número da quantidade de motores, por exemplo, ao longo da temporada. Acaba virando uma estratégia aí, né? Acaba você usando de uma regra uma estratégia, que eu acho errado, porque se você quer que haja uma punição se alguém não cumprir a regra, tem que ter um efeito punitivo. Você não pode trazer um benefício quando alguém não cumpre a regra assim como está no regulamento. Mas a regra é assim, e hoje a Red Bull, se por um acaso não foi sem querer que aconteceu isso ano passado, talvez até estrategicamente tenha sido uma coisa muito, muito eficiente.